possa entrar mais gente, se Deus quiser. Hoje também é o dia que o pastor Léo chega. Acredito que ele vai ficar na casa do pastor Fernando. Mas onde quer que ele fique, Deus veja ele. Então vamos lá. É quinta, dia 5. Agora eu percebi que essa semana tá acompanhando assim, segunda 2, terça 3, quarta 4, quinta 5. É muito raro isso acontecer, o mês acompanhar o dia, né? E eu tô percebendo também que o autor ele tá correndo aqui com o livro de Filipenses, né? A gente aí ainda tem que recomeçar Colossenses para ir. Eu acho que nós estamos na sexta semana, né? A partir da sétima, da oitava, a gente já cunha de Colossenses até o final. Então vamos lá. Filipenses 3, do 10 ao 16. Diz assim: o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então o desejo de Paulo era conhecer Jesus, né, e sofrer ali, passar pelo mesmo que ele passou e ter a mesma morte que ele teve. Olha como era esdrúxulo, né, esse sonho de Paulo. A gente olha assim, como é que pode a pessoa sonhar, sofrer? Só ter como um sonho sofrer igual a Jesus. Todos nós olhamos para o sofrimento de Cristo e nós ficamos comovidos, ficamos constrangidos e entendemos que aquilo foi nosso lugar. Entendemos que aquilo ali foi pagando o preço que era para a gente pagar. E aí, a gente nunca quer passar por aquilo ali, a gente nunca tem essa vontade de, Jesus sofreu, eu quero sofrer isso também. A gente não deseja isso. Mas olha o desejo de Paulo, olha a vontade de Paulo. Ele quer passar pelos sofrimentos de Cristo, me tornar igual a ele na sua morte, para poder então experimentar a ressurreição. Então ele queria seguir Jesus em cada passo, inclusive nos últimos. Porque todos nós sabemos que como seguidores de Cristo, nós temos que seguir ele onde ele vai, né? Então, se ele passa pelo Jordão, a gente passa pelo batismo, tranquilo. Se ele passa pelas cidades, pregando o evangelho, ele também passa e prega também. Se ele cura os doentes, a gente passa e cura também. Se a gente vai pregar para os gentios, para os estrangeiros, a gente também prega. Mas ali quando vai chegando na cruz, vai chegando na paixão, aí a gente fica assim, não, será que eu vou passar por isso também? Jesus pega a sua cruz, Jesus é açoitado, Jesus tem uma morte dolorosa, terrível, mas isso aí também eu tenho que seguir ele, eu tenho que também seguir esses passos dele. Então aí seguir Jesus se torna algo assim realmente drástico, se torna algo realmente como é que se diz? Se torna algo extremamente forte, né, para você continuar. Mas Paulo, ele tinha esse desejo. É o verso 12. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então é muito bom quando a gente está estudando as cartas de Paulo, porque toda hora a gente encontra um versículo famoso. Muito bom estudar as cartas de Paulo, porque o tempo todo é um versículo famoso, um versículo conhecido. Então, agora nós vamos entender, vamos destrinchar aqui esses versos. Vamos destrinchar aqui o que Paulo está dizendo. Então, não há nada mais importante do que conhecer a Cristo, o que nos garante que Ele também nos reconhecerá diante do Pai. Inclusive, lá em Mateus 7, 21 e 23, Jesus diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai. E aquele que não me confessar diante dos homens, também pode separar que eu não vou confessá-lo diante do Pai. Então, como é que nós podemos conhecer Jesus? De que maneira nós podemos conhecer Jesus?
Tinha aquele famoso livro de Alejandro Bulhon, que é Conhecer Jesus é Tudo. Então, se conhecer Jesus é tudo, então, como é que nós podemos conhecê-lo? Nós podemos conhecer Jesus por meio da palavra escrita. Primeira coisa, por meio da palavra escrita. Lendo ela e vivenciando ela. Embora a gente não possa conhecer Jesus face a face ainda. Então, nós precisamos conhecer ele por meio da palavra. É a palavra que nos leva a Cristo. Certo? Então, os discípulos chegaram a ver ele face a face. Os discípulos chegaram a conviver com Jesus durante 3 anos e meio. Mas mesmo assim eles não compreendiam as palavras dele. Mesmo assim eles ainda duvidavam dele. Ainda tinham dúvidas com relação ao ministério dele. Então não é questão de você ver face a face que vai alterar, vai mudar a sua fé. Nós precisamos acreditar e confiar nele mesmo sem ver, porque os discípulos viram e não confiavam. Então a fé tem que ser exercida mais ainda porque nós não estamos vendo. Nós temos que ter fé na palavra, no que está escrito. E é pelo que está escrito que nós vamos vencer as tentações, vamos vencer todos os problemas. Então, isso reforça a nossa necessidade de o Espírito Santo nos guiar, nos dirigir. Quanto mais o conhecemos, mais nos aproximamos dele, porque esperamos o poder da sua ressurreição e nos eleva para uma novidade de vida. Então, é através da palavra que nós conhecemos Jesus. Deus ele se revela de 3 maneiras. Ele se revela pela natureza. As digitais de Deus estão na natureza. Deus se revela por meio de Cristo. E como é que a gente vê essa revelação de Cristo? Por meio da palavra. Por isso que lá em Apocalipse está escrito revelação de Jesus Cristo. Então é através da palavra que nós somos apresentados a Jesus. Não tem como aquelas pessoas que dizem assim, eu tenho Jesus no meu coração. Eu sinto Jesus no meu dia a dia. Em todos os lugares para onde eu vou, eu sinto a presença dele, eu sei que ele está ali comigo, eu tenho uma conexão forte com ele. Você está estudando a Bíblia? Não estudo muito a Bíblia não. Eu não tenho muita prática de ler a Bíblia não. Como é que essas pessoas têm comunhão com Jesus? Como é que essas pessoas conhecem Jesus, querem se parecer com ele, sendo que nem leem a Bíblia? É na Bíblia que a gente conhece Jesus. O Jesus da Bíblia é o único Jesus verdadeiro. Porque as pessoas criam Jesuses personalizados. Jesus que atendam às suas necessidades, que satisfaçam as carências delas do jeito que elas querem. Mas não querem saber do Jesus bíblico. Então é por meio da palavra que a gente conhece ele. Por meio da palavra que a gente entende a vontade dele. Certo? E a segunda maneira de nos aproximarmos dele é tomando parte nos seus sofrimentos. Então cada provação enfrentada, cada experiência dolorosa, nos ajuda a entender melhor o que Jesus passou por nós e a conhecer a sua vontade de forma mais clara. Então, entenda que cada provação, cada angústia, é tudo uma forma de a gente ser co-participante dos sofrimentos dele. Lembrando que não existe nenhuma provação, não existe nenhuma tentação que venha para nós que seja mais difícil, ou seja, algo mais complicado do que Jesus sofreu. Porque, Hebreus 2,18 diz assim: pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Olha aí. Então, em tudo aquilo que ele foi tentado, ele pode nos ajudar a vencer também. A gente também foi tentado. Tanto nas tentações da carne, como tentações para qualquer coisa. Todas as tentações que a gente sofre, Jesus também sofreu. Não existe nada mais perigoso, não existe nada mais difícil, nada mais complicado para nós do que foi para ele. Então, olha o capítulo 4, verso 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, se ele venceu as tentações, se ele venceu as provações, é sinal que a gente pode sim participar dos sofrimentos dele, a gente pode sim participar pelas dores, pelas angústias dele, porque confiando nele, a gente vence também. Então, não é algo absurdo, não é algo
fora do comum, não é alguma coisa de maluco perguntar, pedir, assim como Paulo, que o Senhor nos deixe passar pelos sofrimentos que ele passou, porque se cada sofrimento ele superou, cada sofrimento ele venceu, a gente vence também. Amém. E era uma honra para os discípulos de Jesus sofrer como ele. Cada vez que os discípulos eram açoitados, ou apedrejados, ou escorraçados de uma cidade, por amor ao Evangelho, eles cantavam, eles louvavam a Deus, eles pulavam de alegria, porque eles estavam ali vivenciando um pouquinho do que Jesus sofreu. Quando é que nós vamos ter essa mesma mentalidade? Ter essa mesma percepção? Hoje, com cada perseguiçãozinha pequena que a gente sofre, a gente já quer desistir, a gente já acha que a vida cristã é ruim, que não era para ser assim, sendo que desde sempre a gente sabe que a vida cristã é isso. É sofrer o escárnio do mundo, mas a aprovação do céu. Então, a segunda maneira de nos aproximarmos de Jesus é tomando parte nos seus sofrimentos. E a terceira forma é avançando para o alvo, é avançando para a meta, para o objetivo. Essa palavra, o termo traduzido aqui, ela vem do grego skopos. Por isso que existe a palavra escopo. Escopo é a mesma coisa que alvo, a mesma coisa que objetivo. Então, refere-se à linha de chegada de uma corrida, ou ao prêmio dado ao vencedor. Então, Paulo chama a vida eterna, compara a vida eterna como a linha de chegada, como ali o momento em que você recebeu o prêmio por ter conseguido chegar até lá. Hoje nós estamos vivendo uma onda de corridas, né? Todo mundo tem que estar numa corrida, todo mundo tem que estar numa maratona. Então todo mundo já tem essa ideia, essa visão aqui do que Paulo está dizendo de forma mais palpável, né? Então, assim como Cristo, que por meio da sua morte e ressurreição subiu ao céu, Deus nos convida a receber a mesma recompensa celestial, que é a vida eterna. Então todos nós estamos nessa corrida. Jesus correu primeiro. Jesus chegou, ultrapassou a linha de chegada. Então agora é só a gente continuar correndo que a gente chega lá. Amém. Então Paulo destaca o seguinte: não que eu tenha já recebido isso, ou que eu já tenha obtido a perfeição. Não é que a gente já está perfeito e por causa da nossa perfeição atual é que a gente é capaz de chegar na linha de chegada. Não. A gente está galgando passo a passo, deixando o que passou para trás e olhando apenas para frente. O nosso objetivo agora é tentar ser o mais semelhantes a Cristo em todos os aspectos possíveis. Cada vez que a gente vai tentando se parecer com Ele, tentando imitar o comportamento dele, as palavras dele, a maneira como ele agiria se estivesse nas mesmas situações que a gente está, à medida que a gente vai se parecendo com ele, mais longe a gente vai indo nessa corrida, mais quilômetros a gente vai percorrendo nessa maratona. Então era nisso que Paulo se concentrava. Numa corrida a gente não se prende ao passado e nem se preocupa com quem ficou para trás. Já viu um corredor ele lá na frente, vale meu Deus, tem uma pessoa lá na última posição, vou voltar para buscar ela. Não. O corredor ele vai sem prestar atenção no que ficou para trás, apenas focado na trajetória dele. A salvação também é isso. Claro que a gente tem que se preocupar com os outros que ainda não conhecem a salvação. Não é nesse sentido. É nesse sentido que tem pessoas que se preocupam tanto com o seu passado, ficam tão atreladas à sua vida de pecados, acham que Deus não vai perdoar, acham que para eles não tem mais jeito, e essas pessoas esquecem de progredir na vida cristã. Lembre-se que quando você foi batizado, lembre-se que quando você entregou Jesus, quem você era antes foi zerado. Você não tem mais pecado, você está limpo, você está completamente restaurado. A partir do momento que você se batizou, agora é diário. Todos os dias você precisa fazer essa limpeza, você precisa pedir perdão dos seus pecados para que Jesus lhe purifique dia a dia. Mas aquilo que você viveu antes, ele já zerou, ele já apagou, ele já formatou. Então, não se prenda mais ao passado. Foque no futuro, foque no que vem por aí. Sua meta deve ser o céu. Então todas as suas atitudes, todas as decisões que você toma no dia a dia é visando o prêmio, é visando o dia em que nós todos vamos ser perfeitos. Amém. Hoje nós não temos como ser perfeitos. Hoje é uma meta que nós estamos procurando alcançar. Mas lembrando que essa busca pela perfeição não é algo que a gente deve se martirizar, não é algo que a gente deve se torturar, se cobrar demais todos os dias. Eu errei nisso aqui, eu vou me chicotear agora por eu ter errado nisso aqui. Não é essa busca pela perfeição que nem os eremitas fazem, né? Os eremitas eles vão para uma montanha,
arma uma tendazinha só para ele, se isola da sociedade para atingir um patamar, atingir não é karma não, é uma casta superior de santidade, espiritualidade. Não. É vencendo pecado após pecado, falha de caráter após falha de caráter, até chegar o dia em que Jesus vai nos transformar por completo. Então, a perfeição completa nos aguarda no dia da volta de Jesus. Ok? Então, aquele desejo lá da Bíblia que diz: sede perfeitos, como perfeito vosso Pai, é vosso Pai Celeste, não tem como a gente alcançar essa perfeição total agora. É a nossa meta, é o nosso plano, é o nosso objetivo. Então, o nosso foco tem que estar exclusivamente focado nisso. Não se prenda ao passado. Mantenha-se com os olhos fixos no futuro. Mantenha-se com os olhos fixos naquilo que um dia nós vamos todos receber. E é assim que nós vamos nos parecendo com Cristo, é assim que a gente vai vencendo o pecado, e é assim que a nossa caminhada cristã vai cada dia mais progredindo. Existem pessoas que são estagnadas na vida cristã, porque essas pessoas se apegam demais ao passado ou ficam muito ansiosas, muito estressadas com os problemas do presente. Não deixe a bagagem de trás para trás. Não fique muito preso ao presente também. Foque no futuro. Foque no futuro. Então, que essa possa ser a lição que vai ficar no seu coração hoje. Que Deus possa nos dar olhos espirituais para nós termos essa visão cosmológica do futuro, essa certeza de que um galardão nos espera, e que assim a nossa caminhada com Cristo seja mais leve e que tenha um objetivo. Pés na terra e olhos no céu, exatamente, Nefretes. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, te pedimos, Senhor, que o Senhor faça essa cirurgia espiritual em nós, nos colocando olhos que olhem como o Senhor olha, e que nós possamos estar o tempo todo focados no prêmio que está nos aguardando. E possamos, Senhor, assim termos essa motivação para não desanimarmos na vida cristã. Existem irmãos mais antigos que desanimam por causa da dificuldade dos estudos, por causa das dificuldades da igreja, ou então alguns que ainda não conseguiram se perdoar por coisas do passado. Então, Senhor, nos liberta dessas travas que nos impedem de continuar nessa maratona, de continuar nessa corrida. Então, Senhor, desembaraça cada um aqui, dá uma motivação, um gás extra para todos eles, para que a vida cristã tenha um objetivo, tenha um foco, tenha um propósito, que eles nunca desistam, que nada abale eles, que nada tire eles de tempo e que nada faça eles desistir dessa caminhada, dessa corrida. Fica conosco. Agora abençoe o estudo do livro Os Pedimais. Em nome de Jesus. Amém.